O milagre que mudou a vida de Filipe, a fé que venceu a dor. Filipe seguiu o médico com os olhos cheios de lágrimas contidas enquanto o profissional apontava para as manchas vermelhas inflamadas que cobriam mais da metade do corpo de seu filho, Pedro, de apenas 4 anos. Dermatite atópica severa. Já vi casos assim evoluírem para infecções generalizadas se não for controlado, disse o dermatologista, cruzando os braços. Os remédios vão aliviar, mas não há cura. Ele vai conviver com isso pela vida toda. Filipe sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Como explicaria para o menino que ele nunca poderia brincar no sol, suar, ou até mesmo abraçar os amigos sem sentir uma dor insuportável? As noites se tornaram um pesadelo. Pedro chorava até adormecer, coçando as feridas até sangrar. Os cremes caríssimos queimavam sua pele, e os anti-histamínicos o deixavam sonolento o dia todo. A conta do plano de saúde já estava atrasada, e Filipe, que trabalhava como motorista de aplicativo, via suas economias derretendo como gelo no sol. Sua esposa, Ana, chorava escondido no banheiro, rezando baixinho: Deus, onde está o Senhor? Filipe, que sempre havia sido um homem de pouca fé, começou a sentir um desespero que o levava a questionar até a existência de Deus. Se ele existe, por que faz uma criança sofrer assim? Murmurava, enquanto via o filho se debater na cama. Foi numa tarde de quarta-feira, depois de mais uma consulta frustrante, que Filipe parou em frente a um prédio simples, mas com uma placa que chamava atenção: Igreja Universal do Reino de Deus, aqui Deus responde. Ele já tinha passado por ali várias vezes, mas nunca havia entrado. Dessa vez, porém, algo puxou. Talvez fosse o cansaço. Talvez fosse a última esperança. Dentro, o som dos louvores era forte, e as pessoas cantavam com as mãos levantadas, como se realmente acreditassem que algo sobrenatural pudesse acontecer naquele lugar. Filipe hesitou na porta, mas uma senhora de sorriso acolhedor se aproximou: Meu filho, precisa de oração? Entre, Jesus está aqui. Ele não sabia explicar por quê, mas entrou. Sentou-se no fundo, com Pedro no colo, tentando não chamar atenção para as manchas que apareciam por baixo da camiseta do menino. O pastor, um homem de voz firme e olhares penetrantes, falava sobre fé: Deus não é um Deus de meias medidas. Ele não dá doenças, ele cura. Mas é preciso crer de verdade, sem duvidar. Filipe sentia o coração acelerado. Será que aquilo era para ele? No final do culto, quando o pastor chamou quem precisava de um milagre para vir à frente, Filipe sentiu um impulso. Levou Pedro nos braços e subiu ao altar. As mãos do pastor se ergueram sobre a cabeça do menino, e ele começou a orar com uma autoridade que Filipe nunca havia visto: Em nome de Jesus, eu quebro esta maldição de doença. Satanás, solte esta criança agora. O sangue de Jesus tem poder. A congregação repetia em coro: Tem poder. Tem poder. Filipe sentiu algo estranho, como se uma corrente elétrica percorresse seu corpo. Quando o pastor ungiu Pedro com óleo e declarou: Receba sua cura, em nome de Jesus, o menino, que até então choramingava, ficou quieto. Muito quieto. Nos dias seguintes, Filipe voltou à igreja. Desta vez, participou da corrente de oração das terças-feiras, onde centenas de pessoas se uniam em clamor por milagres. O pastor ensinou: a fé sem obras é morta. Se você quer ver o sobrenatural, tem que fazer a sua parte. Filipe, mesmo com pouco dinheiro, decidiu ser fiel no dízimo e nas ofertas, como um ato de fé. Deus não precisa do meu dinheiro, mas Ele quer ver se eu confio nele, pensou. Também começou a participar das vigílias de sexta-feira, onde a fogueira santa era acesa e as orações de libertação ecoavam pelos alto-falantes. Todo jugo de doença, quebre-se agora, gritava o pastor, enquanto as pessoas choravam e se ajoelhavam. Uma semana depois, Filipe notou algo diferente. As manchas de Pedro estavam menos vermelhas. Ele coçava menos. No domingo seguinte, durante o culto da prosperidade, o pastor falou sobre a importância de persistir na fé. Muitos desistem um passo antes do milagre. Deus já agiu, mas você precisa segurar a bênção. Filipe, com lágrimas nos olhos, levou Pedro novamente ao altar. Desta vez, o menino sorria. O pastor orou mais uma vez, e quando passou a mão sobre a pele de Pedro, declarou: a cura já está manifestada. Glória a Deus! Naquela noite, Pedro dormiu sem chorar. Na manhã seguinte, Filipe acordou com o filho pulando na cama:
pai, não dói mais. Ele removeu a camisa do menino e não acreditou no que viu. As feridas haviam secado, as manchas estavam desaparecendo. Em uma semana, a pele de Pedro estava lisa, como se nunca tivesse tido nada. O médico, ao ver o menino, ficou boquiaberto. Isso não tem explicação científica. É um milagre. Filipe voltou à igreja no domingo seguinte, mas desta vez não foi para pedir. Foi para dar o testemunho no altar, com Pedro ao seu lado, saudável e feliz. Eu era um homem sem fé, mas Deus me mostrou que ele é real. Não foi remédio, não foi médico, foi o poder de Jesus na Igreja Universal, declarou, enquanto a congregação aplaudia e glorificava a Deus. Hoje, Filipe é um homem transformado. Ele e Ana são dizimistas fiéis, participam de todas as campanhas de fé e levam outras pessoas para conhecer a igreja onde encontraram não só a cura física, mas uma nova vida. Aprendi que Deus não desiste da gente, mesmo quando a gente desiste dele, diz Filipe, olhando para Pedro, que agora corre livre no pátio da igreja. A fé não é só acreditar que Deus pode. É saber que ele vai fazer, e não desistir até ver o milagre. E assim, mais uma história de vitória foi escrita nas páginas da Igreja Universal, onde a fé move montanhas e onde Deus, todos os dias, prova que Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. A vida de Filipe e Ana mudou tanto que até os vizinhos começaram a notar. Aquele casal que antes vivia trancado em casa, com o peso da doença e da tristeza, agora irradiava alegria. Pedro, que antes mal conseguia andar, agora brincava no quintal, subia escadas e até ajudava o pai a carregar as compras do mercado. É um milagre andando, irmão, dizia Dona Maria, a vizinha de porta, que também passou a frequentar a igreja depois de ver a transformação. Mas Deus não parou por aí. Um dia, enquanto Filipe participava de uma corrente de oração na CCB, o pastor fez um chamado especial. Quem aqui tem um sonho que parece impossível? Quem acredita que Deus pode restaurar não só a saúde, mas também os sonhos? Filipe sentiu o coração arder. Ele sempre teve o desejo de abrir um pequeno negócio para sustentar melhor a família, mas as dívidas e a falta de oportunidade o impediam. Naquele momento, ele levantou a mão e disse: "Eu creio, pastor. Deus vai me dar uma vitória financeira." E Deus ouviu. Poucos dias depois, um antigo colega de trabalho, que nem sabia da situação de Filipe, apareceu com uma proposta: "Tô montando uma oficina mecânica e preciso de um sócio de confiança. Você topa?" Filipe não tinha dinheiro, mas tinha fé. No culto seguinte, ele entregou o pouco que possuía como oferta de fé e declarou: "Senhor, o Senhor conhece o meu coração. Se é da tua vontade, abre as portas." Em menos de um mês, a oficina estava funcionando, e os clientes não paravam de chegar. Filipe trabalhou duro, mas sabia que a bênção vinha de Deus. "Não é a minha força, é o poder dele", dizia, sempre testemunhando na igreja como Deus tinha mudado sua história. Ana, que antes chorava por não conseguir pagar as contas, agora ajudava nas finanças do negócio e ainda tinha tempo para servir na obra de Deus, distribuindo folhetos e visitando os doentes. Um domingo, durante o culto, o pastor chamou Filipe ao púlpito. "Este irmão aqui é a prova de que Deus não só cura, mas também restaura. Quem aqui precisa de um milagre financeiro? Levante a mão e creia, porque o mesmo Deus que fez por ele pode fazer por você." A igreja inteira se encheu de clamores, e muitas pessoas saíram dali com a certeza de que sua vez também chegaria. Hoje, Filipe e Ana não só têm uma vida estável, como também são uma bênção para outros. Eles abrem as portas de sua casa para estudos bíblicos, levam comida para famílias necessitadas e, acima de tudo, não se cansam de falar do amor de Deus. Se Ele fez por nós, que éramos ninguém, imagine o que pode fazer por você, diz Ana, com os olhos brilhando de emoção. E assim, o que começou como um desespero se tornou um testemunho vivo de que, na Igreja Universal, os impossíveis se tornam possíveis. Porque quando a fé é verdadeira e o coração está rendido a Deus, não há doença que resista, não há sonho que não se realize. Afinal, como o próprio Filipe gosta de dizer, Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. E hoje, eu sei que fui escolhido. A vida de Filipe e Ana se tornou um farol de esperança não só para a família, mas para toda a comunidade. Quem os via passar pelas ruas do bairro, sempre com um sorriso no rosto e uma palavra de ânimo, nem imaginava o abismo de onde Deus os tinha tirado. Mas eles não se envergonhavam de contar.
Pelo contrário, quanto mais compartilhavam o milagre, mais pessoas se aproximavam, ávidas por conhecer aquele Deus que transforma a dor em alegria. Foi numa tarde de sábado que uma vizinha, Dona Maria, bateu à porta deles com o rosto marcado pelas lágrimas. Seu filho, Lucas, de apenas 12 anos, estava há semanas internado com uma doença rara que os médicos não conseguiam diagnosticar com precisão. Eles dizem que não há mais o que fazer, confessou, segurando um lenço surrado entre os dedos trêmulos. Mas eu me lembrei de vocês. Se Deus curou Felipe, será que ele não pode fazer o mesmo pelo meu menino? Felipe e Ana se olharam, e sem hesitar, abraçaram Dona Maria. Claro que pode, disse Ana, firme. Vem conosco hoje à noite na igreja. Vamos orar juntos, e você vai ver o poder de Deus agindo. A mulher, sem mais esperanças na medicina, aceitou. Não tinha nada a perder, exceto a dor. Naquela noite, a Igreja Universal estava cheia de pessoas que, como Dona Maria, carregavam fardos pesados. Quando o pastor chamou os que precisavam de um milagre para se apresentarem, ela subiu ao altar com as pernas trêmulas, segurando uma foto do filho. As lágrimas escorriam enquanto contava a história de Lucas, e a congregação orava em uníssono, com fé inquebrantável. De repente, o pastor parou, como se tivesse ouvido algo. Virou-se para Dona Maria e disse: Deus está falando que seu filho vai sarar. Mas não é só isso, ele quer que você veja esse milagre hoje. Volte para o hospital agora mesmo e peça aos médicos que façam novos exames. A cura já começou. Alguns podem ter duvidado, mas Dona Maria não. Ela saiu correndo da igreja, o coração aos pulos, e foi direto para o hospital. Os enfermeiros, surpresos com sua insistência, chamaram um médico de plantão. Após alguns testes, o profissional franziu a testa, confuso. Isso não faz sentido. Os níveis que estavam alterados voltaram ao normal. É como se a doença simplesmente tivesse sumido. Lucas acordou na manhã seguinte sem dor, sem febre, como se nada tivesse acontecido. Os médicos, atônitos, não tinham explicação. Mas Dona Maria sabia. Ela voltou à igreja no domingo seguinte, desta vez com o filho ao seu lado, saudável e sorridente. Eu não tinha mais fé em nada, ela chorou no altar, mas Deus usou o Felipe e a Ana para me mostrar que ele ainda faz milagres. E assim, o ciclo se repetia. Cada vida transformada se tornava um instrumento para tocar outras. Felipe, que antes mal conseguia segurar um garfo, agora ajudava a carregar cadeiras na igreja. Ana, que chorava sozinha no quarto, agora abraçava desconhecidos e dizia: Deus não esquece de ninguém. Sua hora vai chegar. Um dia, o pastor os chamou para um desafio maior. Vocês já receberam tanto. Agora é a hora de dar o próximo passo. Que tal liderarem um grupo de oração aqui no bairro? Felipe sentiu o coração acelerar. Eu, pastor? Mas eu não sei nem falar direito. O pastor sorriu. Deus não precisa de oradores perfeitos. Ele precisa de corações dispostos. Você já provou que tem isso. E foi assim que, numa pequena sala alugada perto de casa, nasceu um grupo da fé vitoriosa. Toda semana, pessoas com problemas de saúde, dívidas, família desestruturada, se reuniam para orar. E os milagres não paravam. Uma senhora com câncer recebeu alta médica inexplicável. Um homem desempregado conseguiu um trabalho no mesmo dia em que orou. Um casal à beira do divórcio reconciliou-se depois de uma palavra profética. Felipe e Ana já não eram mais os mesmos. O medo tinha dado lugar à coragem, à vergonha à ousadia. Eles aprendiam que, na obra de Deus, não existem pequenos servos, só servos fiéis. E a cada vida que viam ser restaurada, sua própria história ganhava mais sentido. Antes, eu pensava que meu milagre era só para mim, Felipe confessou certa vez, olhando para as dezenas de pessoas que agora os chamavam de irmão ou irmã. Mas Deus me mostrou que Ele me curou para eu curar outros. Não com minhas mãos, mas com minha fé. E assim, o que começou como um grito de socorro no altar se transformou numa corrente de milagres que não parava de crescer. Porque quando Deus opera, Ele não faz pelas metade. E quando Ele escolhe alguém, é para que essa pessoa seja luz não só para si mesma, mas para todos que ainda estão no escuro, esperando por um sinal de que a esperança não morreu. E ela não morreu.
Está bem viva, pulsando em cada testemunho, em cada lágrima de alegria, em cada obrigado, Jesus em que ecoa nos corações daqueles que, como Filipe e Ana, descobriram que, na Igreja Universal, os impossíveis são só questões de tempo. Porque para Deus, não existe a tarde demais. Existe apenas o momento certo e ele sempre chega na hora. O tempo passou, e o que era uma história de dor se tornou um farol de esperança. Filipe não só voltou a andar como se sentiu chamado a servir. Começou a visitar hospitais, levando não só sua bengala como prova do milagre, mas também a palavra que o havia levantado. Ele contava para os enfermos: se Deus fez isso por mim, que não merecia, imagino o que ele pode fazer por vocês. E foi numa dessas visitas que ele conheceu o Sr. Antônio, um homem de 72 anos, paralisado há 10 após um AVC. Os médicos tinham dito que nunca mais andaria, mas Antônio ainda guardava uma fé pequena, como uma brasinha sob as cinzas. Quando Filipe chegou ao seu leito, o velho olhou para a bengala e depois para os olhos do rapaz. É verdade o que falam de você? Perguntou com voz trêmula. Filipe sorriu e respondeu: não é sobre mim, vô. É sobre aquele que me levantou. E se o Senhor fez isso, pode fazer por você também. Então, ali mesmo, entre os lençóis do hospital, eles oraram. Não com palavras bonitas, mas com lágrimas e um clamor que vinha de dentro da alma. E algo aconteceu. No início, foi só um formigamento nos dedos dos pés. Antônio sentiu e gritou: estou sentindo. Estou sentindo. As enfermeiras correram, os familiares choravam, e Filipe, com os olhos brilhando, só dizia: glória a Deus. Em 3 dias, Antônio já movia as pernas. Em uma semana, deu os primeiros passos apoiado, é verdade, mas eram passos. Os médicos não tinham explicação. A família não cabia em si de alegria. E Antônio? Ele só repetia: eu não ia desistir. Se Deus deu a Filipe, por que não a mim? A notícia se espalhou. E não foi só Antônio que recebeu o toque de Deus. Uma mulher com câncer em estágio avançado, depois de participar de uma corrente de oração na CCB, viu os exames darem negativa para a doença. Um jovem viciado em drogas, que já tinha sido dado como perdido pela família, entrou num culto arrastado pela mãe e saiu de lá livre, como se algo tivesse quebrado as correntes que o prendiam. Um casal à beira do divórcio, depois de uma sessão de descarrego, reencontrou o amor que pensavam ter perdido para sempre. E assim, o que começou com Filipe se multiplicou. Porque milagre chama milagre. A fé de um alimenta a fé de outro, e o que era uma história isolada virou um rio de bênçãos que não para de correr. A Igreja Universal se tornou para muita gente não só um lugar de oração, mas um hospital das almas, um refúgio onde o impossível se rende ao poder de Deus. Ana, que antes chorava sozinha no quarto, agora liderava um grupo de oração para mulheres que, como ela, tinham perdido a esperança nos filhos. Se Deus mudou o meu menino, Ele pode mudar o de vocês também, dizia ela, segura, enquanto as mãos das mães se uniam em súplica. E os testemunhos não paravam de chegar: filhos voltando para casa, doenças curadas, dívidas pagas, famílias restauradas. Filipe, que um dia entrou arrastando os pés e o coração, agora corria, literalmente. Corria para abraçar quem chegava desanimado, corria para levar a palavra a quem ainda não conhecia Jesus, corria porque a alegria não cabia dentro dele. Antes, eu pensava que minha vida tinha acabado. Hoje sei que ela só começou de verdade, confessava, com a voz embargada, em cada culto que testemunhava. E assim, entre lágrimas de gratidão e risos de vitória, a história de Filipe e Ana se tornou a história de muitos. Porque Deus não faz açaí para dois. Quando Ele abençoa, é para derramar sobre todos os que têm fome e sede de milagres. E na CCB, o banquete nunca acaba. Sempre tem lugar para mais um. Sempre tem uma mão estendida, um abraço apertado, uma oração que sobe ao céu como incenso e desce como chuva de bênçãos. Porque no final das contas, milagre não é só o que a gente vê. Milagre é a fé que nasce onde só havia dúvida. É a esperança que brota onde só havia desespero. É a certeza de que, não importa quão escuro esteja o caminho, Deus está lá na frente, com a luz acesa, esperando a gente dar mais um passo. E quando a gente dá, Ele corre ao nosso encontro. E a história continua, porque Deus ainda não terminou de escrever.
Naquela mesma semana, enquanto o testemunho de Filipe e Ana ainda ecoava nos corações dos irmãos, uma irmã chamada Marisa chegou à igreja arrastando mais do que o próprio corpo cansado. Ela trazia consigo um fardo invisível, mas pesado, o diagnóstico de uma doença que os médicos disseram não ter cura. As palavras em estágio avançado haviam sido como facas em seu peito, e o desânimo já começava a roubar até sua vontade de lutar. Mas Marisa não veio sozinha. Veio puxada pela mão de sua vizinha, Dona Cida, uma irmã de fé que já tinha visto Deus fazer o impossível ali mesmo, entre aquelas paredes santas. Vem, minha filha, ela disse com voz firme, mas cheia de amor. Se Deus curou a cegueira de um homem que nasceu sem enxergar, se Ele ressuscitou um moço que os médicos tinham desistido, Ele não vai deixar você para trás. Na CCB, Jesus não faz distinção. O sangue dele tem o mesmo poder ontem, hoje e sempre. Marisa entrou com os olhos baixos, envergonhada até das próprias lágrimas. Mas quando a congregação começou a cantar Deus é fiel, Ele não muda, algo dentro dela estremeceu. Não era só a música. Era a certeza que brotava ao ver rostos conhecidos, pessoas que, como ela, já tinham chegado quebradas e saído de pé. O irmão que superou o vício. A irmã que engravidou depois de anos de infertilidade. O jovem que deixou a cadeira de rodas dançando pelos corredores da igreja. Quando o pastor chamou os enfermos para a oração, Marisa hesitou. As pernas tremiam, o coração batia forte. Mas então, como se Deus mesmo a empurrasse, ela se levantou. E quando as mãos dos obreiros se apoiaram em sua cabeça, não foi apenas uma oração que ela ouviu. Foi uma voz suave, mas poderosa, sussurrando em seu espírito: filha, levanta. Sua batalha já acabou. No instante seguinte, uma onda de calor percorreu seu corpo, como se algo saísse dela. Marisa abriu os olhos, surpresa, e sentiu nada. Nenhuma dor. Nenhum peso no peito. Só paz. Uma paz tão grande que ela começou a rir, enquanto as lágrimas escorriam sem parar. Estou curada, gritou, sem nem acreditar nas próprias palavras. Os exames depois confirmariam: nenhum vestígio da doença. Os médicos, espantados, chamaram de a remissão espontânea. Mas Marisa sabia, não tinha sido espontâneo. Tinha sido divino. E assim, mais uma história se juntou ao coro de milagres que a CCB já tinha visto. Mas o mais lindo não foi só a cura. Foi ver Marisa, algumas semanas depois, de volta à igreja, dessa vez não para pedir, mas para servir. Ela agora estava no grupo de visitação, levando esperança para outros enfermos, contando com os próprios lábios: se Deus fez por mim, Ele faz por você também. Basta crer. Porque na CCB, milagre não é exceção. É regra. Não é privilégio de alguns, é direito de todos que chegam com fé. E cada testemunho, cada vida transformada, é como uma semente plantada. Uma semente que cresce, frutifica, e prova que, onde há um coração quebrantado e uma igreja que ora, Deus não fica em silêncio. Ele age. E quando Ele age, até o impossível se curva. E a história não para por aqui. Enquanto houver alguém precisando de um milagre, a CCB estará de portas abertas. Porque Deus ainda está escrevendo. E cada página nova é mais bonita que a anterior. O milagre completo e a lição que ficou. Aqueles que a haviam agora não reconheciam a mulher que, meses antes, entrava na igreja arrastando não só o corpo frágil, mas uma alma esmagada pela dor. Os exames que antes sentenciavam-a sem cura agora estavam limpos, assinados pelo mesmo médico que, incrédulo, balbuciava: não há explicação científica. Mas ela sorria, porque sabia, a explicação estava no altar onde havia deixado suas lágrimas, nas mãos dos irmãos que oraram por ela quando suas forças acabaram, e na voz do Espírito que sussurrou: levanta-te. O milagre não foi apenas a doença vencida. Foi a filha que voltou a abraçá-la sem medo de perdê-la. Foi o marido que, ao vê-la saudável, ajoelhou-se e chorou: Senhor, eu duvidei, mas a senhora nunca desistiu de mim. Foi a vizinha Teia que, ao ouvir seu testemunho, entrou pela primeira vez na igreja e saiu com os olhos úmidos, segurando uma Bíblia. O milagre era uma onda, começava nela, mas não parava nela. Reflexão final. Deus não precisa de nossas forças para operar, Ele quer nosso sim na fraqueza.
Aquele que multiplicou pães com 5 pedaços e um peixe não precisa de muito, só de um coração disposto a entregar o pouco que tem. Muitos pedem milagres, mas poucos estão dispostos a ser o milagre de alguém. Ela aprendeu que a fé não é esperar Deus mudar sua história, mas deixá-lo reescrevê-la, mesmo que o afelizes para sempre a venha com cicatrizes, porque são elas que provam a batalha vencida. Lição de vida. O milagre não é o fim da história, é o convite para ser parte da história de outro alguém. Hoje, ela não conta seu testemunho como quem exibe uma medalha, mas como quem estende uma mão: venha. O Deus que me sarou está aqui e ele não faz acepção de pessoas. Porque na CCB, e na vida, os maiores milagres não são os que caem do céu, mas os que nascem quando alguém diz: eu também vou crer. Aí, de repente, o impossível se torna apenas o próximo capítulo. As portas permanecem abertas. Deus ainda escreve. E sua caneta nunca seca.